força conservativa. Uma força conservativa é uma força que, se você calcular o trabalho fechado, vai dar zero. Ou seja, se eu calcular o trabalho de ida, se eu calcular o trabalho, vamos imaginar uma posição inicial, uma posição final. Se eu calcular o trabalho de ida, mais o trabalho, na volta, e der zero, é uma força conservativa. Aí, uma consequência disso, aí a gente vai ver na aplicação de exercício daqui a pouco. Uma outra consequência é que, se você identificar que é uma força conservativa, você pode dizer que o trabalho não depende da trajetória. Para sair de uma posição inicial e chegar numa posição final, no caso de forças conservativas, você pode ir em linha reta, você pode ir em degrau, você pode ir dando regaço, dando volta, não interessa, vai dar o mesmo trabalho, vai dar trabalho. Eu estou querendo dizer que o trabalho da força vai ser o mesmo, não que vai dar trabalho. Ok, vamos lá, vamos testar se a força-peso é uma força conservativa. Então, como é que a gente faz? A gente vai calcular o trabalho. Hoje está meio barulhento porque eu estou na cozinha, mas não repara não. Sushi! Ô Felipe, você vai lá para o teu quarto ou para a garagem para eu gravar aqui. Então vamos lá, vamos calcular o trabalho de ida no caso da força-peso. Então, vamos pegar o seguinte. Então aqui está o chão. A gente vai sair da posição A, vai até a posição B. Essa é a ida, certo? A volta vai ser de B para A. Só que, para fazer isso, a gente vai adotar um referencial. A gente vai adotar um referencial para cima positivo. Então a posição inicial é 0, a posição final é H. E a força-peso, ou a força gravitacional, ela vai ser menos alguma coisa, certo? Menos mg. Então vamos lá, como é que calcula o trabalho? O trabalho é a integral da força, no caso é uma força y, dy. Poderia ser uma força x dx. Ou poderia ser até fx dx mais fy dy mais fz dz, as componentes da força. A força no caso... Ô Felipe, a força no caso aqui é a força-peso, que eu falei para você que vai ser negativo, por causa do referencial. Então, menos mg dy. O m é constante, o g é constante, então vai ficar menos mgy. E aqui a gente vai colocar... Então, eu já integrei, eu já fiz a integral. E aqui o intervalo de integração, de 0 a h. Então, vai ficar menos mgh. Beleza, esse é o trabalho da força-peso. Na ida, vou calcular o trabalho da força-peso agora na volta. Na volta vai ser integral, mesma coisa, de fy dy. Na verdade, essa força ela não é função de y, ela é constante. Vai ser menos mg. Ah, mas por que menos? Agora não é a descida, não interessa que é descida. O meu referencial é para cima positivo, independente do que está acontecendo aqui. dy. Então vai ficar menos mg integral dy, é o y. E o intervalo de integração, agora é a volta. Eu vou de B até A, eu vou de H até 0. Então, se eu vou de H até 0, meu intervalo é H até 0, eu vou fazer mg0 menos mgh. Aí o menos com menos vai dar mais mgh. A hora que eu somo isso, vai dar 0. Ou seja, força-peso é uma força conservativa. Vamos testar uma outra força. Vamos testar agora a força elástica. Será que a força elástica é uma força conservativa? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Aqui a gente tem uma mola, né? Aqui é uma plataforma, uma mola. Aqui é a posição de equilíbrio. E aí eu estiquei ele, eu puxei esse bloquinho, puxou a mola junto. Eu puxei até uma posição X. Puxei até uma posição X. Então, como é que vai ficar? Agora, o meu trabalho na ida
um trabalho na ida, vai ser a integral, agora é um fx dx. A força aqui, no caso, é a força elástica, kx, só que ela é do tipo menos kx, né? Porque é uma força restauradora, é uma força para trás. Ó. Então eu estou aqui com o meu referencial para a direita positivo, e quando o bloco vai de 0 até x, a força elástica, ela é restauradora, ela vai para a esquerda. Então, por isso que ela vai ficar menos kx dx. A integral de menos kx dx é menos kx quadrado sobre 2. E o intervalo de integração é de 0 a x. Substituindo esse zero. Então, como é que a gente faz a integral com os intervalos? Você faz o final, substitui o final aqui no x, menos o inicial. O inicial é zero, esquece. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos kx quadrado sobre 2. Agora eu vou calcular o trabalho na volta. Na volta, então agora eu vou de x até zero. Mesmo esquema, é um f na direção x dx. A força elástica é kx, só que agora ela vai ser mais kx. Ela vai ser mais kx? Não, desculpa, ela vai ser menos kx do mesmo jeito. É verdade, porque a hora que esse bloco volta de x para kx, ele vai de x para zero. Então, vamos lá. A integral vai ser kx quadrado sobre 2, e agora ele vai de x para zero, certo? Só que agora, ela vai ser k vezes zero ao quadrado menos o x. Só que aqui tem um menos, né? Então, ela vai ser... Ela continua menos por quê? Porque o meu referencial é para a direita positivo. A hora que ele volta de x para zero, a força continua apontando para a esquerda. Certo? Então, aqui é menos. Aí, na integral, a gente vai fazer k0, esquece, menos kx. Então, menos com menos dá mais. Vai dar kx quadrado sobre 2. A hora que a gente soma esses dois, a hora que a gente soma a ida com a volta, dá zero. Se você somar a ida com a volta e der zero, é uma força conservativa. Força elástica é uma força conservativa. E o atrito? Será que o atrito é uma força conservativa? Vamos lá. Então, eu vou agora de A até B. Quando eu vou de A até B, o atrito é para trás. O atrito vai ficar para a esquerda. Se eu adotar para a direita positivo, então eu vou ter que o trabalho na ida é integral de Φ, né, que é a força, dx. Certo? O dx aqui vai ser um x. Então, fazendo a integral de dx é x. O Φ não depende do x, não é uma função. Então, a integral de dx é x. E esse x, o intervalo de integração dele é de a até b. Vamos chamar o a de zero, para ficar mais fácil, e vamos chamar o b de d. D de distância. Ele vai de 0 até b. E lembrando que a força de atrito, ela é negativa, porque ela está para a esquerda, contrário no referencial. Então, ficou menos Φ vezes D. Tá, vamos ver a volta. O trabalho na volta. Na volta, olha só, a hora que esse bloquinho resolve ir, sei lá eu por quê, alguém empurrou, de D para zero, o atrito vai para trás. O atrito é sempre contrário ao escorregamento. Então, agora eu vou ter um atrito para a direita. Só que o atrito para a direita está a favor do meu referencial. Então, vai ficar mais Φ dx. A integral de mais Φ dx é mais Φ. Não precisava colocar o mais, eu pus só para dar ênfase. X. Só que agora ele vai de D até zero. Certo? Então, como é que vai ser? Como é que a gente faz esse intervalo aqui? A gente faz final menos inicial. Então, é F vezes zero, esquece. Menos Φ vezes, troca o X por D, vezes D. Soma os dois. Menos coisa com menos coisa dá menos 2 coisa. Não dá zero. Então, a força de atrito não é uma força conservativa.
Conclusão. Se em um caso o atrito é desprezível, sistema conservativo. Se o atrito não é desprezível, sistema não conservativo. Se tiver atrito, sistema não conservativo. Como é que a gente faz isso? Agora seria um exemplo de resolução. Vamos imaginar aqui um caso sem atrito. Sem atrito, sistema conservativo. Então a gente pega 2 pontos aqui nesse exemplo e a gente pode dizer que a energia mecânica num ponto A é igual à energia mecânica no ponto B, que é igual à energia mecânica no ponto C. Por quê? É óbvio, não tem perda, não tem atrito. Eu só vou trabalhar com forças conservativas. Então, a energia mecânica, ela se conserva. Agora, o que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma da cinética com a potencial elástica com a potencial gravitacional. Ou seja, a hora que você analisa o ponto A, o ponto B e o ponto C, você tem uma troca dentro dessas 3 energias. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Mas a soma das 3 mantém constante. Nesse exemplo, nesse caso da montanha-russa, você só tem cinética e potencial gravitacional no ponto A. No ponto B, você tem cinética e potencial gravitacional. Aqui não vai ter potencial elástico, é isso que eu estou querendo dizer. No ponto C, você tem cinética e potencial gravitacional no ponto C. Só que o que vai acontecer? Olha só que interessante. Se eu adotar o chão como sendo o zero, que é algo bem sugestivo, a altura zero é o chão, então o ponto B está no chão, não tem potencial gravitacional. Já o ponto A tem uma potencial gravitacional com 5 metros de altura. Aí, como que ela foi para zero? Foi para zero porque a cinética aumentou. Se a gente pensasse em valores, por exemplo, a cinética em A, 20 joules. A potencial gravitacional em A, 10 joules. Se a gravitacional foi para zero, então a cinética foi para 30. Por quê? Porque eu tinha um total de 30 antes. Eu tenho que manter esse total de 30. Se a gente analisar agora do ponto B para o ponto C, você percebe que o ponto C é um ponto de uma altura maior. É a maior altura que tem nesse exemplo. Se é a maior altura, é a maior potencial gravitacional. Certo? A potencial gravitacional é grande. É grande. O que será que aconteceu com a cinética? A cinética, em relação a B, ela diminuiu para poder aumentar a potencial gravitacional. Mas se eu comparar a cinética do ponto C com a cinética do B, ela também diminuiu. Não tanto, mas diminuiu. Certo? Então você tem um balanço. Enquanto uma aumenta, outra diminui. Como é que você vai resolver um exercício? Você vai substituir. Escolhe 2 pontos. Então, por exemplo, eu quero comparar o ponto A com o ponto C. Então, beleza. Você analisa só os dois, só o ponto A e o ponto C. Ó, energia mecânica em A igual a energia mecânica em C. Em A, o que eu tenho? Eu tenho potencial gravitacional e cinética. Em C, o que eu tenho? Em C eu tenho potencial, eu já esqueci aqui, ó, potencial gravitacional, MGHC e cinética. Também tem cinética. Agora é só substituir, ver o que foi dado no exercício, ó. Tá vendo aqui no ponto A eu tenho tudo? Eu tenho altura e velocidade. Substituir aqui, ó. No ponto C eu tenho só a altura. Substituir aqui e calculo a velocidade. Certo? Dá para cortar os M's, aí vai. É matemática. Um outro exemplo seria o bang jump. Vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar aqui, ó, essa posição aqui, não o chão, mas nós vamos chamar essa posição aqui de zero, para ficar mais fácil. Aqui a posição A, aqui a posição B, aqui a posição C. Sem atrito, sem resistência do ar. Então é um sistema conservativo. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B igual a energia mecânica em C. Que tipo de energia que eu tenho em A? Potencial gravitacional. Tá. Vamos usar o U, né, que o Halliday usa o U. Então, em A, eu tenho energia potencial gravitacional só, que está parado e não tem mola.
No ponto B, vamos imaginar que o ponto B é um ponto onde a corda já começou a esticar, mas ele ainda está em movimento. Então, no ponto B, eu vou ter energia potencial elástica, no ponto B, mais cinética. No ponto C, vamos imaginar que o ponto C é o ponto de maior distância, é o ponto onde a corda esticou mais ao ponto dele parar para voltar. Então, não tem cinética. Tem elástica, porque a corda está esticada, e não tem cinética. Ah, peraí, gente, que eu errei um negócio aqui. Peraí. Nossa, tá difícil aqui. Ó, vamos voltar no ponto B. Eu acho que eu esqueci de uma energia. No ponto B, a gente está imaginando que a corda já começou a esticar, potencial elástico. Ele ainda está em movimento, cinética. E além disso, tem uma alturinha aqui, ó, em relação à posição referencial. Então também tem potencial gravitacional no ponto B. Já no ponto C, não tem altura, é zero. Não tem velocidade, porque aqui é o ponto que ele inverte o sentido do movimento, ele para e vai voltar. Só tem corda esticada, então aqui só tem potencial elástico no ponto C. Tá vendo? Então é essa análise que você vai fazer. E sempre igualando as energias. Aí o livro, o Halley, traz uma curva, né, para você analisar, e traz isso aqui. Isso aqui é o contrário da integral, certo? Que é uma derivada. Então a força é a derivada da função energia potencial. É isso que ele está falando aqui, certo? Então, se a gente pegar um exemplo, então você tem que a força X é menos a derivada, por exemplo, energia potencial gravitacional, NGH, dx. Certo? Esse dx aqui, teria que chamar de h, de x aqui fica fazer mais sentido, né? X dx. Poderia ser h dh. Então, essa integral aqui vai ser... Isso aqui é uma constante, seria integral de x, né? Por exemplo, 5x. É 5. Então, é mg. Então, só para a gente testar isso aqui, né? Lógico que a integral da energia potencial gravitacional é a força gravitacional. Beleza. Agora, o que eu queria analisar é esse gráfico aqui, ó, que interessante. Colinha, que eu não sei se vocês falam nada. Aqui. Então, pegando esse gráfico aqui, é um gráfico que ele mostra que a soma, aí a energia potencial, ele não especificou se é potencial gravitacional ou se é potencial elástica. Ou pode até ser a soma das duas. Mas cinética é a energia mecânica. Então, a energia mecânica é a soma da potencial com a cinética. Beleza, o que acontece aqui? Ó, vamos pegar isso como referência aqui. Ó. A energia mecânica dá 5 joules. Quer dizer que a soma das duas dá 5. Então, num ponto inicial como esse aqui, ó, se a potencial vale 6, então a cinética tem que valer menos 1. Porque 6, deixa eu colocar aqui. 6 com menos 1 vai dar 5. Energia mecânica. Se você pegar esse ponto aqui, ó. O que eu tenho nesse ponto? Esse ponto, a energia, esse aqui é o gráfico da potencial. A energia potencial vale 5. Se a energia potencial vale 5, cinética vale 0. Para dar 5. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, vou pegar o ponto x2, a potencial vale 0. Então a cinética tem que valer, tá aqui, ó, 5. Porque 0 mais 5 vai dar 5. E assim vai. Esse outro ponto que ele mostra aqui no gráfico, nesse ponto aqui, você tem 4 de potencial. Então tem que ter 1. Aqui, está escrito aqui, tem que ter 1 de cinética. 4 mais 1, 5. Certo? Então aqui a gente está falando da potencial, aqui a gente está falando da cinética, aqui a gente está falando do total que se chama energia mecânica. Essa que é a ideia do gráfico.
Esse segundo gráfico, ele mostra a derivada. Então, enquanto a energia potencial é constante, a derivada de uma constante é zero. Certo? Mesma coisa acontece aqui, ó. A derivada da potencial, que é constante, derivada de uma constante dá zero. Por isso que a força está dando zero aqui. Esse ponto aqui é um ponto interessante também. Ó. Esse ponto aqui Não, esse ponto que eu queria falar para vocês, esse aqui é legal, ó. Esse ponto aqui, você pode pensar no seguinte, aqui é um ponto de inversão, né? A derivada é a tangente. Olha a tangente que é aqui, ó, a tangente desse ponto. Saiu torto. Mas a tangente aqui tem zero de inclinação. Então, a tangente ou a derivada da inclinação, eles têm o mesmo significado. Aqui eu tenho zero de inclinação. Por isso que ela dá zero aqui, ó. Por isso que a força dá zero aqui. Certo? Seria um ponto de máximo aqui, né? No caso, seria o mínimo. E para fechar, sistema não conservativo. Aí o sistema não conservativo vai ter atrito. Então, esse F aqui, ó, seria, nesse exemplo, seria o FAT, seria o atrito. Aqui eu tenho atrito, então o sistema é não conservativo. Porque a força de atrito é uma força não conservativa. Vamos ver como é que dá para a gente pensar aqui, ó. Eu inventei uns dados aqui e a gente vai fazer o seguinte: vamos calcular o trabalho da força F. O trabalho da força F é a força F, que vale 10, vezes a distância vezes o cosseno. Lembra da formulinha? Trabalho é força vezes distância vezes cosseno. É um produto escalar, por isso que eu uso cosseno. Então, força, a distância eu inventei que vale 3 e o cosseno aqui vale 1, porque eu tenho força e deslocamento com ângulo zero, cosseno de zero dá 1. Então, 30 joules. Beleza. Agora vamos pensar outra coisa. Vamos calcular o trabalho da força de atrito, FAT. A força de atrito vale 8. A distância vale 3. Só que agora eu tenho atrito para trás, deslocamento para frente, 180 graus, cosseno de 180 menos 1, 3 vezes 8, 24, menos 24 joules. Beleza, o que mais dá para calcular? Poderia calcular o trabalho do peso, o trabalho da normal. Besteira, né? Não precisa, porque o trabalho do peso e o trabalho da normal, tanto o peso quanto o normal tem 90 graus. Cosseno de 90 dá zero, então esquece. O que mais que dá para calcular aqui? Tem velocidade, podemos calcular energia cinética. Energia cinética inicial, mv² sobre 2. 5, 2 ao quadrado sobre 2. 10 joules. Agora vamos entender o que significa tudo isso. Significa o seguinte: 30 joules, isso aqui a gente chama de trabalho motor. É uma força externa, né? A força F. Se a gente pensar no sistema bloquinho e terra, a força F seria uma força externa, seria alguém de fora aqui, ó. Alguém de fora está fazendo força, alguém de fora está injetando energia nesse sistema. É um trabalho motor. Quer dizer que o sistema ganhou 30 joules. Só que, por outro lado, você tem um trabalho aqui que a gente chama de trabalho resistente. O que significa isso? É uma energia mecânica que está sendo transformada em energia térmica. Ele perdeu 24 joules. Se você fizer e aqui não ganhou nada, se eu fizer uma continha rapidinha, vai sobrar... Que cor que eu faço aqui? Vai sobrar 6 joules. Esses 6 joules, eu posso falar o seguinte, que é a sobra, ou o resultado, ou resultante. Daí, dá para a gente entender um negócio que se chama teorema da energia cinética, que diz que o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Pode ser, posso entender isso. Então, eu consigo entender que, apesar de eu ter ganhado 30 joules,
eu perdi 24, sobrou 6. Só que a energia cinética, desculpa, gente, cinética é a letra K, né, que é trabalho. Deixa eu só arrumar aqui. K. Se a energia cinética inicial era de 10 joules, conclusão, a cinética final vai ser de 10 com 6, 16 joules, tá vendo? Esse teorema da energia, eu usei ele agora aqui sem perceber. Teorema de energia cinética, trabalho resultante é igual a variação de energia cinética. Em outras palavras, essa energia que sobra, ela vai ser usada para aumentar a energia cinética. Quer dizer, ele começa aqui com uma velocidade pequena e termina com uma velocidade um pouquinho maior. Por quê? Porque ele perdeu sim um pouquinho, mas ele ganhou mais do que ele perdeu. E esses 24 joules, para onde que isso aqui vai? Porque não pode sumir. Isso aqui vai ser transformado em energia térmica. Então, se a gente comparar o final com o inicial, a gente tem que o bloquinho final, ele vai estar mais quente e mais rápido do que inicialmente, certo? Mas a energia ela pode ser transformada só em cinética, é isso? Não. Ela pode ser transformada, no caso ela pode ser transformada em outro tipo de energia. Poderia ter ali energia potencial gravitacional. Então, como é que a gente vai resolver um exercício se for um sistema não conservativo? Vamos pegar um exemplo aqui. Sistema não conservativo, eu tenho aqui uma plataforma e depois uma rampa. E aí ele vem aqui, bloquinho A, vem correndo, e aí ele sobe aqui um tempo. Se fosse, é o mesmo bloquinho A. Se fosse sistema conservativo, eu ia falar assim, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Se tivesse escrito no exercício, sem atrito, mas não está. Então a energia não é igual. Se ela não é igual, quer dizer que ela é diferente. Olha que óbvio. Quer dizer, então, que existe uma variação de energia mecânica. Variação. Quem será que causou essa variação? O trabalho do atrito. A diferença de energia mecânica que você vai observar, por exemplo, que aqui você tinha 100 joules e agora só tem 80. Ué. Cadê os 20? Se eu fizer aqui final menos inicial, 80 menos 100 vai dar menos 20. Esse menos significa que é uma energia perdida, é o trabalho do atrito, que costuma dar menos, certo? Então essa diferença de energia é o trabalho do atrito. Mas e como é que você vai fazer esse delta? Delta é uma energia menos a outra. Aí você vai ter que fazer aquela mesma análise que a gente fez lá em cima. Que tipo de energia que tem aqui? Aqui só tem potencial gravitacional. Aí você calcula, dá 80. E aqui? Aqui só tem cinética. Calculou, deu 100. Essa diferença é o trabalho do atrito. O que eu faço agora? Eu paro a gravação. Nossa, falei demais hoje, hein?